Olá, meus amigos, minhas amigas, está começando mais um programa Mulheres em Ação. O programa que é feito especialmente para você que acompanha a nossa programação, a programação da TV Mundi. E hoje está presente aqui a doutora Valéria Carafis. Inclusive, a doutora Valéria já esteve aqui no nosso programa há pouco tempo, né, falando sobre direito do consumidor. E hoje retorna aqui para falar sobre direito internacional. Direito internacional voltado para a questão do direito de família. Então, você que está aí nos assistindo, fique ligado, porque hoje o programa vai ser muito bom. Doutora Valéria, existe hoje algum tratado, alguma convenção, uma normatização do direito internacional relativo à questão do direito de família? Mais voltado para a questão do direito de família? Sim, existem normas relativas ao direito internacional com o escopo especificamente da família. O que acontece? Hoje em dia, o que está mais em voga e o que mais tem se falado, até por alguns casos que aconteceram na mídia, é o Tratado de Haia. É uma convenção a que alguns países aderiram e que normatiza exatamente essa questão da criança em específico, né, para casos em que haja separação dos pais e que provavelmente esses pais são um de cada país, né, e para definir essa situação da criança. Então existem sim alguns tratados e alguns acordos e que, de acordo com a conveniência de cada país e com o sistema normativo de cada país, eles aderem ou não a esses tratados. Certo. Hoje está, não é um caso tão recente, mas nós tivemos dois casos, um do garoto, o Sean, né? Exato. E o outro agora mais recente ainda, que é o da ex-Paquita. Isso, né? Da Luíse. São os dois casos, doutora, que acho que mais recentes que marcaram, né? Essa questão são os dois casos mais recentes, né? Que tiveram uma publicidade um pouco maior e que envolvem exatamente a aplicação do Tratado de Haia, né, da Convenção de Haia. No caso da Luíse, que é um caso um pouco mais recente, inclusive a gente já esteve falando sobre esse assunto em outras oportunidades, a discussão ali refere-se ao filho dela, né, que é uma criança que hoje, se eu não estou enganada, está com em torno de 5 anos de idade. Ele nasceu aqui no Brasil, portanto, é um cidadão brasileiro, certo? E o que acontece? A Luíse, atualmente, ela se separou do pai da criança, que mora no Canadá junto com o filho, e eles estão numa disputa judicial para ver para onde essa criança vai. Se vai ficar com a mãe aqui no Brasil ou se vai ficar no Canadá com o pai, certo? Então, o que acontece? Existem, no momento, duas ações judiciais, uma no Canadá e outra aqui no Brasil, em curso, ela pleiteando a guarda da criança aqui no Brasil e o pai pleiteando lá no Canadá, né? Então, como é que funciona essa sistemática? A decisão que for proferida primeiro, a sentença que for proferida em primeiro lugar, provavelmente é a que vai viger, certo? E no caso aqui do Brasil, essa decisão teria que ter um reconhecimento dos nossos tribunais. Então, ela teria que ser homologada através do STJ. E o caso dela, né, da ex-Paquita, é bem diferente do Sean, por quê? Porque no caso do Sean, quem está pleiteando a guarda são os avós, né? Exatamente, são os avós. Então é bem diferente. São diferentes no seguinte aspecto, o que acontece? Pela legislação brasileira, assim como acontece na maior parte dos países ocidentais, que usam uma sistemática judiciária parecida com a nossa, a preferência da guarda do menor é sempre para um parente mais próximo. Então, se há disputa, por exemplo, entre o pai biológico e os avós, a probabilidade dessa criança ficar na guarda do pai é muito maior do que na dos avós, certo? Entendi. Então, essa é que é a diferença maior nesses dois casos aí. Porque no caso do Sean, quem pleiteia a guarda dele são os avós, que são brasileiros, certo? E no caso da Luíse e da ex-Paquita, quem pleiteia a guarda é ela própria. Então, no meu entendimento, as chances dela seriam maiores. Claro que a gente tem que analisar todas as demais circunstâncias dos casos. Não tem como a gente
ter cada caso é um caso, cada caso né, é um caso. doutora? Não tem como a gente ter um padrão de comportamento de decisões nesses casos. Eles são realmente avaliados um a um. Mas no caso o genitor ou a genitora, sempre ele tem, podemos dizer, preferência? Isso, perante outros parentes, digamos, seria uma forma não técnica, mas seria, na prática seria isso. Ele teria preferência. Entendi. E o casamento que é realizado fora do país? Então, eu caso fora do país. Esse casamento, ele é válido aqui no Brasil? Ele é válido, mas existe todo um procedimento que tem que ser cumprido, né? Porque você concorda comigo, Kátia? A autoridade aqui dentro não sabe o que o cidadão do seu país está fazendo lá fora, né? Então, como é que funciona esse sistema? O casamento, ele tem validade, sim, mas ele tem que ser registrado lá no consulado do Brasil, do país onde a pessoa está residindo, tá certo? E, oportunamente, dentro do Brasil, para que ele tenha validade perante terceiros. Certo. Então, nesse caso, e o divórcio? A mesma coisa. Funciona da mesma maneira. Então, voltamos a repetir. É feito um divórcio fora do país, aqui dentro nós temos que fazer um procedimento que se chama homologação de sentença estrangeira. Certo. É feito perante o STJ, certo? E aí as autoridades brasileiras verificando, o judiciário brasileiro verificando que não existe nenhum empecilho, nenhuma determinação ilegal ou que vá contra o nosso sistema legislativo, ele faz o reconhecimento dessa sentença e ela tem validade aqui dentro. Entendi. Então, é reconhecido validade, então significa que, da mesma forma que tem validade no exterior, para o nosso país, vale. Também, da mesma maneira, desde que cumpridos esses requisitos que eu acabei de colocar. Doutora, voltando um pouco na questão do menor, em que caso se configura o sequestro internacional de criança? Então, a parametrização do sequestro parental, né, como nós chamamos, ou seja, aquele praticado pelos genitores ou por algum parente próximo que tem a guarda da criança, encontra regramento lá naquele tratado que a gente falou quando começamos a conversar, que é o Tratado de Haia. Em que situações se caracteriza o sequestro? A partir do momento em que foi retirada a guarda de um dos pais sem autorização do outro, certo? Então, mesmo que o casal seja casado, vamos supor, um casal que reside fora do país seja casado e a mãe brasileira quer vir com o filho para o Brasil, ela precisa de uma autorização do pai, mesmo sendo casada. Então ela não pode pegar o filho, enfiar no avião e vir para cá. Aí não se pode. Configura um sequestro. Mesmo casado, configura-se um sequestro. Certo. Então existe todo esse regramento dentro do Tratado de Haia que visa o quê? Justamente a proteção da figura da criança. Porque era muito comum há 20, 30 anos atrás, principalmente nos países do Oriente, acontecer esse tipo de coisa. Porque a sistemática legal deles é totalmente diferente da nossa. Sim. E lá quem tem a preferência na guarda e quem fica com a guarda no caso de uma dissolução do matrimônio é o pai, não a mãe. Certo? Então nós tínhamos vários casos de cidadãs brasileiras que acontecia esse tipo de coisa. Então, por exemplo, ela se casava aqui no país com um estrangeiro oriental, certo? E esse pai pegava o filho e sumia para o Oriente com o filho, ela nunca mais via. Porque pela legislação deles é o pai quem tem a preferência na guarda. Tá? Então, a partir do momento que a guarda da criança foi aviltada por um dos pais ou algum parente próximo, está caracterizado já o sequestro parental, ou abdução, como também é conhecido. Certo. Doutora, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.